Boa tarde, galera, Travel Bike Foto, sou eu, Lício Pan. Estamos aqui para falar sobre como eu organizo a viagem em relação ao trajeto, ao dia e como eu faço isso aí, como a gente consegue organizar a viagem dessa maneira. Primeiro, você pega uma viagem total, uma ideia, um desejo que você tem de conhecer a estrada tal, a cidade, Ruta 40, São Pedro do Atacama, vamos lá, o Ushuaia. Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade de conhecer? Caminho do Ouro, Rota do Ouro aqui dentro do Brasil, as Serras de Santa Catarina, uma coisa assim que você tem ideia e tem vontade de fazer. Eu pego esse todo, trabalho o ponto onde eu estou, direto do Google Maps até o ponto onde eu gostaria de ir. Rio de Janeiro, onde eu estou agora, boto lá o Ushuaia, tenho uma vontade de conhecer o Ushuaia, lá no fim do mundo. São 5.600 km daqui até lá. Arredondando, 6.000 km. Quanto tempo que eu tenho para fazer 6.000 km? Então eu sei que eu tenho no mínimo 6.000 de ida, 6.000 de volta, 12 com mais um rolé, vamos fazer uns 15.000 km de viagem aproximadamente. É uma viagem legal, uma viagem significativa. As duas viagens que eu fiz internacional para o Chile foram em torno de 10.000 km, então seria mais de uma metade dessa viagem ao Chile. Então é sim uma viagem significativa. Só de ida levaria pelo menos umas 2 semanas para ir com calma, ou na pressão chegaria mais cedo, mas talvez aí você não se permite conhecer bem os locais que você está passando. Dividido em blocos ou trechos, Ushuaia, mais uma vez o exemplo, eu tenho 6.000 de ida, 6.000 de volta. E mais uns 3 ou 4 dias lá para conhecer ali por perto e curtir a cidade. Então dividi isso em bloco, ou etapas, que seria como é que se diz? Divisão em meso do objetivo da viagem. E o micro seria cada dia. Então aí, depois que eu peguei essa distância toda, 5.600 km, eu divido as etapas. Dentro do Brasil, vou sair por onde? Pelo Chuí, vou entrar na Argentina pelo Uruguai de Buquebus, para Buenos Aires, Colônia de Sacramento a Buenos Aires, eu vou descer pela orla da Argentina até o Ushuaia, é uma ideia. Bahia Blanca, e descendo ali, acho que é a Ruta 3, até lá embaixo, e aí você entra para o Chile e depois volta para a Argentina. É uma ideia, mas aí você tem que traçar o teu objetivo, o teu roteiro. Então a gente estava ali, saindo de Buenos Aires, certo? Chegando em Buenos Aires de Buquebus, aí ele vem de Ruta 3 até Bahia Blanca vai Puerto Madryn, que tem uma coisa aqui que é muito legal. Punta Delgada, que deve ser um lugar bem alucinante de conhecer, um dia ainda passo lá. Comodoro Rivadavia, aí tem Três Cerros, tem Puerto Santa Cruz, e aí a gente entra ali na aduana para o Chile, passando por Chile, aí tem um ferry boat, e aí você depois entra do Chile para a Argentina de novo, aí vai Rio Grande, chegando em Ushuaia, no fim do mundo. No final do fim do mundo, que seria o final da Ruta 3. Então você tem uma ideia, a Ruta 3, a Argentina, ela vai do fim do mundo até Buenos Aires. Geralmente essas rutas na Argentina, de número 1, 2, 3, até 7 ou 9, até 10, as rutas de um dígito, elas vão sempre o caminho até Buenos Aires. Elas têm uma distância toda que percorre o país inteiro até Buenos Aires, que é a capital.
Claro que você sabe que Buenos Aires é a capital, né? Mas assim, eu acho interessante porque aqui no Rio você tem a BR-040. Ela vai saindo do Rio com 90 km, chega na divisa com Minas com 0, e assim que você passa a divisa com Minas, ela começa a 826 km. Como é que você vai se organizar para saber qual é a quilometragem da ruta? Lá não, a ruta toda ela tem uma quilometragem só, independente de que estado passar. Ela passa pelo estado, mas você tem lá a ruta 22, 1000 km de ruta 22. Então você está no quilômetro 1000, depois você está no 999, 998. E isso, para quem está na moto, é muito interessante. Essa quilometragem contínua na estrada é muito maneira, porque você vai percebendo que você está caminhando. Rodei mais 50 km, rodei mais 60 km. Você sabe onde é que é a próxima cidade que você quer, qual é a quilometragem da cidade que você quer, e você sabe que você está caminhando e faltam menos 10 km, faltam menos 50 km. E eu vou sempre na moto, como eu viajo sozinho, sem GPS, eu vou sempre fazendo os cálculos matemáticos, olhando o odômetro, olhando a hora que está no computador lá da moto, no painel, e olhando os quilômetros que eu já rodei, os quilômetros da estrada e onde é que eu tenho que chegar. No micro, no dia a dia, você tem que ser minucioso. Minucioso para quê? Para não perder aquela regra dos 200 km ou 2 horas para cada parada, de abastecimento ou de hidratação, ou para comer alguma coisa, ou mesmo para sair da motoca, dar uma relaxada na perna. Eu costumo utilizar essas pernas de 200 km até como referência. Um dia de muita quilometragem são 4 paradas, são 4 pernas, desculpa. 3 paradas seriam 800 km. 2 paradas, uma parada, são dias tranquilos. Dias que você tem pouco tempo de estrada, geralmente são dias que a estrada é um dia de curtição, onde você vai passar por montanhas ou por lugares legais que você quer observar. Porque eu divido os dias do micro dias de trabalho, que são os dias de distâncias maiores, tipo Rio-Ourinhos, não tem o que ver. Rio de Janeiro, Dutra, aí você pega Ayrton Senna, Rodoanel, ou você vai passar pela Marginal do Tietê e meter bronca por Ourinhos. Não tem uma coisa bonita de se ver, não é legal o dia. É o dia de você rodar 200 km, meter a mão, parar, abastecer, comer alguma coisa, meter a mão, parar, abastecer, comer alguma coisa e meter a mão. Toma cuidado nas paradas. Geralmente as paradas são 30 minutos. Claro, tem alguns dias que você para mais tempo, até para descansar mais, porque está muito calor. Ou você está com chuva, você para mais tempo, vai se esquentar um pouquinho. Ou para mais vezes, se tiver muita chuva e frio, você para mais vezes. Não vai parar de 200 km, mas vai parar mais cedo. E tem o dia de passo, que é o dia de aduana ou o dia de montanha alta, que são dias mais curtos. O objetivo desse dia é passar no alto da montanha na hora mais quente do dia, que seria de meio-dia às 2 horas da tarde. Não deixar para passar mais tarde do que isso. Não passar mais cedo também não é interessante, sei bem que eu já passei mais cedo, até foi legal, mas eu estava muito próximo do passo, eu vou até mostrar isso aqui hoje. E são dias mais curtos porque você tem que disponibilizar ou imaginar gastar mais tempo na aduana. Os trâmites de documentação sua, passaporte, documentação da moto, carta verde, HDMI, o SWAPEX X, né? SWAPEX, que seria o seguro de automóveis no Chile.
Então isso tudo você tem que estar com esses documentos, fazer os trâmites, liberar a motoca, liberar você, e aí depois você continuar. Então isso tem um pouco de tempo.